Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos é bem melhor com prevenção. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo, cuidamos do seu carro, sua saúde e muito mais. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Nós somos Alamo, segurança, confiança, viva sem preocupação. Nós somos Alamo, sua família em boas mãos.
Sejam muito bem-vindos a mais um podcast maravilhoso, um projeto que iniciamos com o intuito de trazer conhecimento e conteúdo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu tenho orgulho de falar, uma pessoa que representa muito para mim, um amigo, um profissional maravilhoso e que eu tenho certeza que as palavras deles vai transformar a sua vida e vai te ensinar cada vez mais. Então estamos aqui com o Cláudio, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Henrique, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Enfim, vamos trocar conhecimento, falar o máximo e falar sobre o que a gente gosta de fazer, né? Sobre o que a gente ama. E a gente faz melhor porque a gente ama o que faz, né? Com certeza. Aproveitando essa frase, Cláudio, antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, eu acho que é bom até para as pessoas que estão nos assistindo entender qual foi a tomada de decisão, qual foi o momento que te fez escolher a Alamo. Já começou bem. Cara, assim, o que mudou assim, a minha decisão de trabalhar com a Alan parece coisa simples, mas eu acho que já é a primeira dica, tá? Você ir na rede social, você vê totalmente ali aberta para quem quiser chegar, colocar sua opinião, os depoimentos no Google. Então, assim, o que a Alamo entrega para o associado, para o cliente. Isso foi o que fez eu tomar minha decisão de estar com a Alamo, de fechar com a Alamo, foi exatamente isso. A entrega da Alamo para o seu cliente, para o seu beneficiário. Você vê vários depoimentos, no próprio Reclame Aqui, né, que é um campo, às vezes, um campo de batalha, mas as pessoas dizendo que foram bem tratadas, que resolveu o seu caso. Então, isso foi fundamental para eu estar com a Alamo. Excelente, meu irmão, muito bom mesmo. Acho que, assim, a gente tem um propósito que é bem parecido, né? É bem parecido e a entrega manda muito nesse segmento. Sim. Mas, Cláudio, você é formado? Então, Henrique, eu me formei, né? Assim, não parece, mas já passei dos 40, então eu tenho formação, me formei em administração, fiz pós-graduação em gestão de negócios, fiz curso tecnológico em logística, mas me achei mesmo no empreendedorismo, né? Em 2016 comecei a empreender. Hoje tenho uma formação também em corretor de seguros, né? Formação plena para atuar em todos os formatos de seguros, tanto os de vida como os de danos. Então, e sou consultor de proteção veicular também. Antes de ser corretor, eu sou consultor de proteção veicular. Tenho muito orgulho em falar isso. Tenho muito orgulho de dizer também que sou um vendedor de proteção veicular. Mais do que ser um consultor, eu sou um vendedor de proteção veicular. E entrei no segmento, gostei, e aproveitei e aconselho também para quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, também avance. Vale muito a pena também atuar como corretor, você passa a conhecer uma outra área, um outro lado da proteção, e isso agrega bastante. Eu fiz essa pergunta para você, mas é óbvio que eu já sabia, até pela forma de conversar. É uma coisa que, para quem não sabe, está assistindo agora, eu conheci o Cláudio através do meu pai. Na verdade, a gente trabalhou no mesmo segmento em uma outra empresa. E você é um cara que eu, de fato, gosto de conversar. Tô falando isso aberto ao público aqui para que todo mundo saiba, porque eu tenho um respeito muito grande por você, meu irmão. A forma que você conversa, as palavras certas no momento certo, aquele jeito de encantar ali. Isso acaba também te transformando num vendedor. Porque a gente sabe, né? A imagem, ela impacta tudo. E falando em imagem, hoje eu não vou pedir minha armadura, porque eu já vim armado para a guerra. Hoje eu tô 100% laranja. Depois até bota uma foto na tela e a produção joga na tela aí como é que eu tô de tênis também laranja. Vestindo a camisa. Mas, meu irmão, e qual parte da trajetória da sua vida, assim, que você falou, cara, eu acho que esse segmento automotivo é o meu lugar? Então, cara, assim, voltando um pouquinho que você falou, obrigado pelas palavras. Só tenho a agradecer a Deus pela sua amizade, pela amizade do Adalberto e pelas boas amizades que nós fazemos nessa trajetória, né, nesse circuito, nesse segmento. E respondendo a sua pergunta, eu nunca me tornei vendedor em 2016, e também uma outra quebra de pensamento que eu sempre tive, cara, eu não tenho um dom para ser vendedor. Talvez você que esteja assistindo esse podcast pense assim, cara, eu não sei vender. Eu também não sabia vender até 2016, e pior, imaginava que venda era somente
somente para quem tem dom. E não é. Venda é técnica. Venda é você aprender a entender o ser humano. É uma ciência de entendimento do ser humano. E aí, entendendo que eu poderia vender, eu passei a perceber que o segmento veicular era uma boa quando você começa a observar a fragilidade do seguro e da proteção no Brasil. Né? Apenas 30% a 40% da nossa frota, que são mais de 120 milhões de veículos, tem algum tipo de proteção. Então é pura matemática, cara. Isso é assustador, né? É assustador. É um número assustador. E assim, quando você fala de proteção veicular, nós acabamos indo para uma área onde tem muita gente precisando. Nós estamos em uma escalada de violência, infelizmente. Furto, roubo, deixou de ser algo que só acontecia na madrugada, na noite, após as 22. Não, hoje todo mundo é furtado e roubado a qualquer momento. Então é o que foi que eu observei. Cara, tem demanda. Tem muito veículo. Né? Tem o ponto que faz a violência girar ali, né? Que faz os furtos acontecerem, os roubos acontecerem. Então, e eu posso ser um transformador de solução para essas pessoas. Pessoas com 18 anos, com 24 anos, pessoas que moram, né, em CEP, ali em um bairro mais violento, pessoas que têm um veículo com mais de 10 anos. Por que eu estou falando isso? Isso é a fatia que o seguro não abraça até esse momento, porque isso também, aos poucos, está mudando. Tá mudando. E assim, é uma fatia que o seguro não abraça e tem a fatia que o próprio seguro abraça também, mas que as pessoas não têm contato, né? Isso. Eu vou comparar um pouco essa parte com até a arquitetura. Por quê? Observa que a arquitetura, o arquiteto, é algo que a galera da classe C, classe D não tem acesso. E eu vejo o seguro um pouquinho parecido com isso. Quando eu falo seguro mais tradicional. Muita gente, até na classe C, poderia ter um seguro, mas às vezes o corretor ele não vai buscar essa pessoa. E quando essa pessoa chega, às vezes com um carro mais velho, ele meio fica ali sem querer fazer uma proposta, sem querer atender, achando que não vai ter preço, e às vezes até tem. Entendeu? Então... eu acho que a proteção ela veio para até mostrar para as pessoas que é possível, né? Sim. Você falou sobre a questão da fatia, eu fico até um pouco assustado porque a gente não, pelo menos pela minha visão, a gente não está num país que todo mundo tem condição. Porque uma coisa é aquela pessoa que compra um carro e, perdeu, eu compro outro. Hoje, para a pessoa conquistar aquele carro, aquela moto, já é uma dificuldade absurda. Já. E mesmo assim, você fala que 70% não tem proteção ou algum tipo de seguro. E aí, daqueles que tem, ainda teve um crivo muito grande de uma seguradora. O corretor, igual você falou, analisou todo o perfil e ainda falou, cara, você não pode ter. Você não pode ter. Assim... E o que é mais bacana para quem está assistindo é isso. Existe ainda muita oportunidade nesse mercado, nesse segmento. É um segmento que parece meio até óbvio. Diante da violência que está aí, as pessoas às vezes você convida as pessoas para participar, para conhecer, e as pessoas ficam assim meio sem entender se vale a pena ou não, mas é óbvio, né? O seguro ele não tem como abraçar. Nós moramos em um país continental. E o bacana também desse nosso segmento, e aí fica um convite realmente para você que não conhece, passar a conhecer um representante, falar com alguns dos representantes da Alamo. Você pode ser de Salvador, como eu sou. Eu tenho clientes no Recife, eu tenho clientes em BH, clientes no Sul. Você pode vender para qualquer local do Brasil, gente. E o Brasil é realmente maravilhoso, é um país continental, um país imenso. Gigantesco. Nós não conseguimos nem imaginar o tamanho desse país. Cara, só São Paulo tem 34 milhões de veículos. Imagina. Tem noção? Hoje 0,1% tava bom. Tá maluco. E assim, eu tô falando só de São Paulo, a gente tem o Rio de Janeiro que tem uma frota de 7 Sim. milhões, na verdade é 6 e pouco, mas quase 7. Aí Belo Horizonte, se eu não me engano, Minas Gerais, quase 9. Sim. São milhares de possibilidades. Quando eu pego um trânsito, é óbvio que a gente fica triste, ninguém fica feliz por estar parado num trânsito, né? Mas ao mesmo tempo eu fico só vendo um cifrão passando assim, ó. Aquilo ali é uma oportunidade. A gente, quando entra nesse segmento, a gente começa a olhar os carros, aquele dali, a mensalidade é X, aquele outro é Y.
São Você oportunidades. começa a ver essa oportunidade, né? E começa a ficar até tonto, por exemplo, tá tendo uma obra aqui do lado da Alamo e a gente está torcendo para que seja algo comercial, seja talvez um McDonald's, talvez uma farmácia, alguma coisa assim, para que tenha movimento de carros, né? Até porque é uma avenida também, e esses carros parem e a gente possa atacar eles Posso... de alguma forma. Vendedor é vendedor, Cara, né? tudo. Falou em oportunidade, a gente está olhando para ela. É, mas tudo se faz após uma venda, né? E, Cláudio, aproveitando que você está até focado nessa questão de seguros, o que é que fez você ele ter essa virada de chave, de fato, porque você disse que tem uma tomada de decisão, né? Para sair até de uma zona de conforto, para se tornar um vendedor de seguros? Porque você falou que você não era um vendedor. Não. Então, eu nunca fui vendedor, realmente, e o que me despertou foi simplesmente vídeos do YouTube sobre vendas, tá? Então, vou começar um pouquinho lá de trás, falando sobre isso, entendendo. Vídeos do YouTube totalmente de graça, sem nenhum custo, tem muito conteúdo bom. E eu comecei no segmento 2019, 2020, 2021, tendo ótimos resultados. E em 2000, ali no finalzinho de 2022, graças à minha esposa, a quem eu sempre mando um beijo e, enfim, te amo. Eu vou deixar aqui registrado. Mas eu falo com muita propriedade disso porque ela me ajudou bastante. Nós estávamos em uma viagem e aí, na volta, falando sobre essa questão de ser... Estava ali na internet pesquisando, esse cara, acho que eu vou fazer a prova para ser corretor. Ela, cara, eu acho super válido, você está bem atuante, é o que eu quero fazer para o resto da vida, eu gosto de trabalhar nessa área. Então, eu entendi que era um passo de evolução na minha carreira, eu precisava ter mais conhecimento, né? Já tinha um burburinho ali falando um pouco mais sobre a regulamentação da proteção veicular. E aí eu pensei, cara, eu preciso realmente avançar junto com o mercado, eu preciso crescer junto com o mercado. E digo, profissionalmente foi uma das melhores decisões. Não é apenas pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto de conhecimento. Nós, como consultores, não conhecemos a fundo o lado do corretor. E o corretor não conhece a fundo o lado do consultor. Hoje eu posso te dizer com muita tranquilidade e segurança que eu sou beneficiado por estar vendo os dois lados. Vendo o que há de bom do lado do corretor, eu vendo o que há de bom do lado do consultor. E tem muitas coisas boas dos dois lados. Então, o que me motivou a dar esse passo foi realmente eu entender, eu quero viver disso pro resto da minha vida e eu preciso evoluir, eu preciso ter mais conhecimento e, enfim, foi isso que realmente foi a virada de chave. Fiz o curso, estudando muito ali em casa, enfim, não é nenhum bicho de 7 cabeças e consegui fazer a prova e, enfim, agora é só avançar. Demorou quanto tempo para você se formar? Henrique, foi pouco tempo. As provas da SUSEP são 2 a 4 vezes, são 2 ou 3 vezes no ano, perdoe-me. Você pode fazer a prova pela ENS, que é a Escola Nacional de Seguros, ou pela Fundação Getúlio Vargas. Então, você estuda em casa ou você estuda também, né, na escola mesmo, online. Eu optei por comprar os módulos na internet e fazer o estudo de forma individualizada. Então, assim, eu não paguei uma escola. Eu comprei os módulos e estudei em casa, fazendo provas simuladas. Também tem um site muito bacana aí, depois vou deixar meu telefone aqui, quem quiser saber um pouco mais, só entrar em contato ou mandar um direct no Instagram. E aí fui fazendo simulados, e chegou no dia da prova, passei. Tem o custo de você fazer o pagamento da prova para a instituição. São 2 dias de prova. Você faz isso totalmente online. Enfim, muito prático, muito bacana. E fiz, e graças a Deus, foi por volta aí, eu estudei por volta de 3 a 4 meses. Foram 3 meses de investimento? 3 meses de investimento. 3 a 4 meses de investimento. Agora, o investimento da prova ele é um pouquinho alto. E se você optar por fazer o estudo na escola mesmo, o investimento fica um pouco ainda mais alto. Muita gente não sabe disso, tá? Muita gente acha que é obrigatório fazer o curso pela escola, e não é. Você pode estudar em casa, agora tem que ter a disciplina, né? Porque vai ter que... Isso. Aí eu volto a falar como é importante também a participação da família. Nesses momentos, eu tenho uma filha e um filho, na época era só a filha Helena,
A minha esposa, tipo assim, deixava eu lá no escritório sozinho, não deixava ela interromper, não deixava ela bater na porta, enfim. Então, foi uma conquista e uma ajuda de toda a minha família. Rapaz, isso aí que você tá falando é ouro, né? Porque mostra que também não é só o querer. Você tem que estar preparado, tem que estudar, tem que fazer um investimento. E acho que isso também separa muitos corretores dos consultores. É óbvio que eu estou generalizando, mas quando você pega um corretor, ele tem essa disposição de parar, de querer estudar, de querer analisar mais as coisas, e nem todo consultor tem essa disposição. A gente vive numa realidade que as pessoas elas não estão dispostas, né, a sair da zona de conforto para fazer o que você falou, de ficar um tempo ali estudando, um tempo isolado da família ali, para conquistar algo. E é muito importante isso que a gente está falando aqui, para que as pessoas vejam que as pessoas que têm resultado não são pessoas que acordaram do dia para a noite e aconteceu. São pessoas que estudaram para isso, são pessoas que se prepararam para isso, são pessoas que abriram mão de muitos momentos de diversão, de lazer, para conquistar algo. Então, É verdade. Assim, eu gosto muito, quando eu faço participações em podcast, qualquer coisa, palestra, o que me chama, eu gosto de simplificar muitas coisas. Tá? Eu acho que bacana é você simplificar. Eu, graças também à minha mãe, sempre estudei em um colégio bacana, mesmo não tendo condições, assim, sou de uma família muito humilde, mas na minha época existia uma coisa chamada bolsa, né? As empresas davam bolsas. E eu nunca fui um aluno nota A, mas também nunca fui o último, eu sempre fui ali o mediano. E eu aprendi o seguinte, se tem que fazer, você tem que se sacrificar. O estudo para o seguro é um estudo um pouquinho diferente, são palavras, são nomenclaturas que a gente às vezes nunca viu. Então, mas hoje nós temos a tecnologia, então Sim. Você consegue tirar uma palavra que você nunca viu, colocar no Google, entender, hoje tem inteligência artificial, né? Enfim, sim, a gente pode falar disso um pouquinho mais à frente, mas é super capaz. Agora, realmente, precisa ter um esforço. Você tem... eu não gosto de ler. Você vai ter que fazer leitura. Você vai ter que fazer a leitura, e fazer a leitura, não entendi, eu tenho que parar, ver o que é essa palavrinha aqui, para você entender. Matemática, você tem que ter um pouquinho de base de matemática financeira. Não tem? Vai estudar, porque na prova vai precisar. Vai precisar, e é onde a maioria das pessoas perdem. Nunca vi uma calculadora científica. Vai precisar estudar. Na prova você vai precisar usá-la. Então, assim, é um esforço, muita gente consegue, não tem nada, não tem bicho de sete cabeças, o que vai dizer é realmente o esforço. Tem que ter um esforço. E, na verdade, a gente trabalha com matemática, né? O tempo inteiro é cálculo daqui, cálculo dali, cálculo dali. Matemática. Se o cara não aprende, não entra para dentro disso... Até aproveitando, já pegando esse gancho que você está falando aí de estudar, qual o erro que você vê que uma pessoa quer tomar decisão, mas ela não vai? Cara, o maior erro nesse tipo de situação, eu posso te dizer, tá aqui. Tá aqui na mente. E o que eu quero dizer com isso? Tem muita, a gente conhece muito, né? Quem não conhece aquele consultor que entrou e no primeiro mês fez 10, no outro fez 15, e aí no terceiro mês o negócio oscila, ele faz 3, 4 e para, e aí não vou fazer mais, isso não é para mim, acha outra coisa. Nesses 6 anos de segmento, eu recebi muitos convites para fazer muitas coisas em outras áreas. E quando você perde o foco, parece uma coisa meio repetitiva, mas é a mais pura verdade. O foco, a determinação. Terão meses que você irá fazer 10, 20, 15, 30 proteções, e terão meses que você vai fazer menos. E você tem que entender a sua mentalidade, tem que entender, olha, por que eu fiz menos? Nunca culpe a empresa, o segmento, o seu líder, o seu regional. Sempre a responsabilidade será sua, apenas sua. Não adianta eu imaginar, olha, eu fiz pouca adesão esse mês porque eu prospectei pouco. E normalmente é assim, eu prospecto muito esse mês e essas prospecções ela viram no mês seguinte, Sim. No mês subsequente. Então, se eu chego agora em dezembro, eu paro e vou curtir as festas e tal, janeiro Vai ser difícil. vai ser difícil. Vai ser difícil. É assim que funciona. É aquela coisa de boca de funil cheia, né? A gente fala de funil de venda, você tem que estar com o seu funil, a boca do funil ali sempre cheia. Então, respondendo a sua pergunta,
eu acredito que o maior erro é a mentalidade, a falta de concentração ali no que eu quero seguir, do auto me perguntar o que é que eu estou errando. Não existe, cara, erro não falta veículo, a empresa pode influenciar, mas na qualidade, não Na entrega? na entrega. Isso pode ser impactante a médio prazo, né? Mas eu acho que até isso, até a decisão de mudar de empresa é sua. Então a responsabilidade é sempre sua. Isso é um ponto muito importante, tá? Anotem isso que o Claudio falou agora, porque talvez seja a fala mais impactante de todo esse podcast aqui. A responsabilidade é 100% sua. O Cláudio não é o responsável pelo seu resultado, eu não sou, Alamo não é. É você. Eu sou muito favorável a essa frase. Mas, ô Cláudio, vamos sair um pouco dessa parte técnica aqui, meu irmão. Vamos. Vê que a Paula tá com a gente aqui também nos bastidores, tá ali assistindo o podcast bem de perto. Cláudio, conta pra gente, como é a Bahia? Como diz todo baiano, né, Paulo? A Bahia é massa. Então, aproveito, antes de responder sua pergunta. Lá vai Não, prometer não, mas acarajé agora. honrar essa pessoa que está aqui nos assistindo. Achei que você ia prometer acarajé pra todo Não, mundo essa agora. parte eu vou deixar para o final. Mas honrar essa pessoa que está aqui comigo, Ana Paula Fonseca, uma pessoa que está comigo aí desde o início da jornada aqui no segmento de proteção veicular. Enfim, eu só tenho a agradecer essa parceria de muitos anos. Vem cá, Paulo, dá um tchauzinho pra câmera aqui, pessoal te conhecer. Sai dos bastidores aí. Aqui é ao vivo, é isso. Aqui é ao vivo. Dá um tchauzinho pra câmera, tudo bem? Tudo bem, chega de viagem agora. Eu que agradeço essa parceria aí, realmente iniciamos juntos e batalhar para conquistar passos largos aqui dentro da aula, que é a empresa maravilhosa que Amém. está nos fazendo crescer. E agradecer a oportunidade. Obrigado você. Então, e o que a Bahia tem? Cara, a Bahia é um estado maravilhoso, Salvador, uma cidade ímpar, é uma cidade que tem uma cultura singular, sua música singular, religiosidade também singular. O Brasil começou na Bahia, então eu tenho muito orgulho de ser baiano, muito orgulho de representar uma terra onde tem muita gente guerreira, muita gente que trabalha muito. A Bahia é um estado, quem não conhece a Bahia, é um estado muito singular nessas culturas que eu falo, e eu falo muito na região de Salvador, mas também muito plural. Quando você vai para o sul da Bahia é um jeito, quando você vai para o norte é outro, o sudeste da Bahia é também bem diferente. Então, é um estado, cara, e um estado que gosta de proteção veicular, tá? Um estado que tem muitas associações, é um estado que as pessoas, na maioria das vezes, né, elas são necessitadas do nosso serviço, então tem muita oportunidade na Bahia, muita oportunidade no Nordeste, e aproveito para convidar todos os baianos, todo o pessoal da região metropolitana a conhecer a sede da Alamo, né? Isso, tá uma estrutura nova. Temos uma estrutura ímpar, uma estrutura com uma recepção muito boa, sala de treinamento, sala de reunião, espaço de call center para você que é consultor trabalhar. Então, sem dúvidas, é uma das maiores estruturas da região metropolitana ali de Salvador, é a estrutura da Alamo. Qual é o endereço? Fala pra gente. A Alamo está lá no centro de Lauro de Freitas, ali bem, quase que em frente ao Açaí, na Estrada do Coco, uma região muito privilegiada, é bem no centrão de Lauro de Freitas, que é a região metropolitana. Nós estamos ali a 2 minutos do aeroporto, 5 minutos da Avenida Paralela, a principal avenida de Salvador. Então, quer falar com a gente, estacionamento tranquilo, vai lá tomar um café, nos conhecer, será um enorme prazer acolher tanto os associados, os beneficiários, os clientes da Alamo, como os consultores. É muito bom poder falar isso, né? Que tá de Sim. portas abertas para receber, né? Sim, e eu preciso falar sobre isso, eu não posso deixar isso passar despercebido. Lembra a sua primeira pergunta? Que você me fez, o que foi que fez você ir para a Alamo? Foi que fez você ir para a Alamo? O consultor de proteção veicular, ele sofre muito com isso, Henrique. Parece uma coisa simples. Mas tem pessoas que vendem e se escondem. Vende e se esconde. Quem não conhece, eu conheço pelo menos uns 3. É muito. Que vendem proteção veicular só fora do seu estado, só em cidade distante. Por que isso? Porque ele tem medo da entrega da empresa.
E lá na Alamo não, lá é porta aberta. Porta aberta, tem uma fachada de vidro, a porta tá lá aberta, quem chegar vai entrar, será atendido. Por quê, meu amigo? Aqui não tem plano A, não tem plano B, é só plano A. Se a gente prometeu entregar, nós iremos entregar. Se está contratado, se o serviço foi acordado, não tem plano A e vírgula, não. É plano A e ponto. É porque é a verdade. Você que é cliente nosso, que está assistindo isso, no dia que você... Quem já precisou sabe. E quem não precisou, no dia que precisar, vai ver. É o atendimento diferenciado. Não, e você teve essa questão até do atendimento, você teve a oportunidade de conhecer o setor 24 horas, né? Sim. Então, não é só, eu preciso de um reboque. Não, aqui se o cara bater, ele vai ter o atendimento. Se ele for roubado, ele vai ter o atendimento. Seja sábado, domingo, feriado. Exatamente. Já é diferente o nome do setor, né? Acolhimento. 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 Então, 24 horas, 7 dias da semana. Se tiver um sinistro, o cara não precisa esperar o próximo dia útil, a segunda-feira, depois do feriado. Não, ele vai ligar e será atendido pelo setor de acolhimento, cara. Isso é diferente. Isso é maravilhoso. Porque a gente, como ser humano, quer ser, né? Ser atendido por pessoas, ser acolhido. E é um sentimento, você falou tudo, é o que nós, seres humanos, queremos ser atendidos. Só que, assim, sabia que é uma cultura daqui? Todos os carros são tratados como se fosse nosso. Sim. Isso toda reunião, um pouco eu fico até assustado porque a gente não é acostumado. Não posso fingir costume, não sou acostumado com isso no segmento, né? E você participar de uma reunião e falar, precisa entregar esse carro mais rápido. Sim. Mas por que tem que entregar mais rápido? Tá no prazo. O cara sabe que tá no prazo, ele não tá reclamando, ele não tá falando nada. Mas precisa. Porque se fosse eu eu estaria agoniado. Sem carro, como é que alguém vive hoje sem carro? Cara, é muito difícil você viver sem carro hoje, Cláudio. Demais, demais. Um dia sem carro é... Cada vez mais moramos mais distantes do centro, enfim, mais distantes do trabalho. Um dia sem carro é pesadelo. Meu irmão, é triste. É triste. É triste. É triste. E não sei se é uma visão minha também, mas eu acho que tem pontos da cidade que você, meu irmão, por depender de transporte público, tá enrolado. Não, é Tá verdade. enrolado. Tá enrolado. Aí você entra no seu carrinho ali, vai e resolve. Você falou, graças a Deus, tem um carro aqui. E eu moro lá em Salvador, eu moro na região metropolitana, então eu moro distante. Não tem, é um lugar bem como esse. Não tem metrô, não tem trem, é só coletivo, só ônibus coletivo. Então, sem carro, meu amigo, é coletivo ou Uber. E Uber a conta é cara. Nossa. Então, essa preocupação da Alamo, dos funcionários, dos colaboradores, cara, é sensacional. Dá muita tranquilidade para quem quer ser representante, quem quer ser consultor, quer ter paz, quer ter tranquilidade. Pesquise, veja se vale a pena, entenda, vai no Reclame Aqui. Vai uma coisa simples, Henrique. Uma coisa simples, rede social, cara. Rede social, eu vou falar aqui, vou fazer a minha denúncia. Você vai na rede social de muitas seguradoras, de muitas associações que o marketing fala que ela é grande, tá lá bloqueado os comentários. Ninguém pode comentar. Ninguém pode comentar. Quem Ninguém pode comentar. Quem comenta é excluído. Quem comenta é excluído. Tem isso. Quando você vai ver as postagens, só tem comentário, às vezes, do consultor da própria empresa. Ele diz, cara, cadê? Porque a melhor opinião, eu sempre falo, para todo empreendedor, para todo comerciante, a melhor consultoria que a sua empresa pode contratar na vida é o cliente. É o trabalho de indicação. Às vezes o cara paga uma consultoria de milhões. Não, vem aqui uma consultoria para entender o comercial da minha empresa, a qualidade. Cara, só ouve o seu cliente. Só ouve. Claro que nem tudo vai ser como o cliente quer. Principalmente quando nós falamos de seguro e de proteção, porque muitos clientes pensam que eles têm um alvará para cair um meteoro no carro dele e ele está coberto. Não é assim. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Não, você não pode tudo. Mas ouve o teu cliente. Ouve o teu cliente. Tu vai ver que tem muito ponto de melhoria. Aqui nós temos um setor que nós chamamos ele de setor de experiência. Exatamente para tratar essa situação do que as pessoas estão vivendo lá na rua e, obviamente, com a Alamo, né? Porque tem dois cenários no setor de experiência. Você tem a experiência negativa, e aí a gente precisa, de forma imediata, tratar. E a gente tem a experiência positiva, que a gente vai entender por que ela foi positiva e o que a gente pode fazer para multiplicar isso.
E é isso que você está falando, escutar as pessoas é muito importante. E a Alamo escuta muito. Tanto que se você entrar no Instagram, você vai ter milhares e milhares lá de depoimentos de pessoas que foram indenizadas e ressarcidas e que todas elas falam um pouco, deixam um pouco da opinião dela ali sobre tudo que aconteceu e a gente... Eu preciso falar disso. Eu ia esquecer de falar disso, mas eu preciso falar disso. É aquela parte ali do depoimento dos clientes. Preciso falar disso porque, tipo assim, porque olho que eu pesquiso muito proteção veicular, segmento de seguros em geral, e você não vê clientes de muitas empresas que estão concorrendo nesse mercado dando depoimento. Por que isso acontece? Porque as empresas não pagam, não, muitas pagam. E senão não estariam no mercado. Muitas atrasam, muitas demoram, mas pagam. Parcelam. Só que, cara, você acha que você recebe a indenização, você foi tão maltratado, a empresa te chama para dar um depoimento, tu vai? Não vai. Não vai, cara. Você só quer receber seu dinheiro para ir embora dali logo. Diz, eu nunca mais passo aqui, não me liga. Então, quando você vê um cliente da Alamo, quando você vê um beneficiário ir na rede social, falar, aquele quadro que tem, convido vocês a assistirem no YouTube, da carona das pessoas sendo com depoimento. Tem cliente, o cara com a BMW, carro de mais de 300 mil, dando um relato para ti, que foi indenizado, tá ali, tá satisfeito. Gente, isso é a verdade. Isso é como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Sim. É fazendo ali o ao vivo, dizendo, o cara dizendo, eu fui, foi tudo certinho, foi tudo acordado, eu recebi. O cara tá satisfeito, a pessoa tá satisfeita. E como esses, existem pessoas no Brasil inteiro. Então, são provas que o que nós estamos falando aqui acontece. Não é só falar para falar. Eu vou te contar uma história que essa ninguém sabe porque não foi gravada, né? Tem um depoimento que tá de carona com a Alamo, não vou lembrar o nome da pessoa, mas é uma mulher. Eu acho engraçado porque é tudo ao vivo, tá, pessoal? Não é nada programado. A pessoa ela vem pra cá, pra Alamo, pra ser ressarcida, ela vai entregar a documentação dela tudo certinho e a gente oferece. Olha, você gostaria de participar de uma gravação com a gente? Vai ser uma pergunta tranquila, eu vou conversar, você vai ser você, conta a sua história, sem filtro, a gente não edita, não corta, e você autorizando a gente vai publicar. Ela, tá bom, top, e muitas pessoas também gostam de conhecer, né, conversar. E aí, beleza, entramos, dei uma volta com ela, se eu não me engano, a gente estava no BYD, acho que foi no BYD que a gente gravou com ela, e aí entramos na garagem, depois já tinha gravado, já tinha feito tudo, a gente deu uma volta com ela, entramos na garagem. Na hora que entrou na garagem, ela já estava sem câmera, sem nada, ela falou, Henrique, eu posso ser sincero para você? Eu estava muito preocupada se eu ia receber ou não. Eu perguntei por quê. Ela falou, é muito difícil hoje em dia da gente acreditar nas coisas. Quando eu contratei a Alamo, eu contratei pela internet. Eu vi o Instagram de uma pessoa, comecei a seguir essa pessoa, já tinha escutado da Alamo na rádio e tudo mais, mas ainda fiquei um pouco receosa e contratei. Até então vem certinho, vinha os boletos, eu precisei de um reboque, me atendeu, mas o pagamento do meu carro é algo que a gente não sabe se vai acontecer ou não. É a hora da verdade. E aí as coisas aconteceram tão rápido, vocês me programaram para uma data, mas essa data foi antecipada. Vocês me atenderam de uma forma que eu nunca fui atendida. Durante esse período era o meu aniversário. Parabéns. E sabe o que de fato confirmou? No dia que eu tive que vir aqui. Vocês perguntaram se eu poderia, eu estava disposta a vir, eu vim aqui. Na hora que eu cheguei aqui, eu vi essa estrutura que eu falei, mas eu vou receber com certeza. A importância de uma estrutura, cara. Sim. A importância que tem ter uma unidade como nós temos lá na Bahia, com você à frente. Sim. E é isso. Eu vou até me arrumar aqui para falar o seguinte, quando a gente fala de estrutura. Você que é representante e estenda essa fala para o corretor de seguros, tem muita seguradora que não tem a metade da estrutura que a Alamo tem. A metade da tecnologia embarcada na experiência do consultor, do representante e do cliente. Não tem, tô falando de coração. Tem muita empresa que entra aí, muita seguradora que está entrando pelo sandbox, como MGA, né? São nomenclaturas aí das seguradoras que não tem a tranquilidade, não tem a estrutura
tecnologia embarcada. A gente tem uma sala aqui só com desenvolvedores. Sim. Isso é um investimento alto, gente. É muita coisa. Então, não pensa que a gente está aqui, que é um puxadinho, uma coisa aqui. Está em um prédio de 4 andares, com sala, com profissionais, um prédio cheio, com muita gente, já tem que estender, crescer. Então, faz toda a diferença, sim, amigo. Faz toda a diferença, estrutura, tecnologia, organização, tudo isso que nós falamos aqui, eu acho que acaba, parece até meio, né, repetitivo, mas isso é um dos pilares para quem quer entrar no segmento. Pesquise isso. Sim. Veja, analise. Será que onde eu estou tem isso? E se não tem, é um ponto de preocupação. Tem organização, tem estrutura para eu crescer. O que adianta eu crescer na rua fazendo 1000 vendas se a empresa não tem condições de pagar? Tem que estudar se aquele CNPJ já teve alterações, se aquele CNPJ tem um passivo muito alto. Tudo Sim. isso tem que ser estudado. Sim. Até porque quando você entra para esse segmento, você não entra para esse segmento para ser qualquer um, né? Você entra para esse segmento para se tornar de fato uma pessoa que transforma vidas, que muda a vida da sua família. Sim. E chega um momento que é tão importante esse segmento na sua vida que ele vai ser algo principal. Sim. É um E aí, para sair dele é um pouco difícil. Porque as coisas vão acontecendo, você vai vendo. É um mundo que tem muito dinheiro rodando por aí, né? Porque quantos milhares de carros nós temos circulando. E aí, se você entra em qualquer lugar, você vai se frustrar. Bah. E aí você vai ficar reconstruindo. Verdade. E isso não é bom. Então, pesquise. Pesquisa, nós estamos em um momento de virada de chave desse segmento. Né? Nós estamos em um momento que fala de regulamentação, que é muito bom por alguns aspectos, complicado por outros, mas para quem está dentro de uma empresa com estrutura, de uma empresa realmente, como nós falamos aqui, vamos dizer, está mais tranquilo, está muito mais tranquilo do que muita gente que está aí fora, empresas que muitas se dizem grandes, muitas se dizem pequenas, mas uma coisa elas têm em comum, a falta de estrutura, a falta de organização, e quando o mercado agora vai pedir organização. Vai. O mercado ele pede que você seja organizado, o mercado pede que o consultor, o representante de proteção patrimonial mutualista tenha um mínimo de conhecimento que ele está vendendo, inclusive por cobranças em âmbito até civil, como o próprio corretor ele já tem a responsabilidade. Né? Daqui a pouco eu vou contar uma história sobre responsabilidade civil de corretor que aconteceu esse mês, mas é importante estar em um local com estrutura. Cara, e essa questão de estrutura, o Marchon, ele me contou uma história, deve estar assistindo a gente aí, que é muito engraçada. E que faz total sentido quando a gente fala de estrutura. O que o Marchon me contou? Ele contou que um proponente dele tava... Se quiser beber o energético aí, meu irmão, pode ficar à vontade, tá? Ele... E não é patrocinado, tá, gente? Ainda. Vai chegar lá. Ele me contou que o proponente chamou ele, começou a negociar com ele, a tirar as dúvidas. Enfim, chegou no momento que acho que acontece com todo mundo, tá? Isso vai acontecer com você. Do cara mandar uma outra proposta. Nas seguradoras são assim, plataforma de cálculo. E falar, cara, tá com R$10 de diferença essa aqui, tá mais barata R$10. O que você consegue me ajudar? Aí o Marchon, eu gosto do Marchon, que o Marchon é sempre um pouco mais pra frente nesse sentido, né? Ele começou a pesquisar. E aí ele viu que a empresa não tem estrutura nenhuma. Totalmente digital. Você vê reclamações de atendimento, reclamações de demora. Aí o Marchon falou, cara, eu tô achando que lá tá caro demais. A gente tá barato. Porque só R$10 de diferença, a estrutura que a gente tem, mais 200 colaboradores aqui na Barra do Tijuca para te atender, o tempo de atendimento médio baixíssimo, a gente tem RA1000, selo verificado, nota boa, e por R$10 de diferença de uma empresa que está cheia de reclamação, de uma empresa que não tem estrutura, de uma empresa que é tudo digital, se você precisar de alguma coisa, você não vai achar nenhum ponto, nem se você viajar, você não acha um lugar para encontrar. A gente tá barato e eles estão caros demais. Essa guerra aí de barato e caro é sempre
Eu sempre costumo fazer uma seguinte comparação. Já peguei muitos clientes assim, né? Quem não pega todos os dias, nós temos clientes assim. Muitas pessoas querem ter o melhor, pagando menos, fazem isso por consciência, outros fazem até por inconsciência, só pelo desejo de levar uma vantagem. Mas eu pergunto, cara, se o meu produto estiver no mesmo preço que esse outro produto que é mais barato, vamos imaginar que os dois sejam iguais, seu João, na questão de preço, qual o senhor levaria? Eu levaria o seu. Por quê? Por causa do atendimento, por causa disso, por causa daquilo. Aí eu tenho que dizer, exatamente, seu João. Nós fazemos aí mais de 500 vendas, 600 vendas no mês, sendo que 499 pagaram por essa qualidade, por essa diferença. Pagaram a mais. Porque o senhor não pode pagar. Então... Aí não tem como, né? Não Até tem eu como. quase fechei contigo agora depois. Não tem como o bom, o que entrega, ser o mais barato. Nós somos competitivos, temos competição, como toda empresa tem. Você vai no multicálculo da seguradora, todo mundo dá o mesmo preço ali. Parecido, um tira um pouquinho daqui, um tira um pouquinho de lá. Existe diferença também na qualidade entre as seguradoras. Existe? Bastante. Tem as líderes aí que se destacam pela entrega, só que o cliente ali na ponta, às vezes, ele não faz nem ideia disso, cara. Vamos fazer uma dica aqui para as pessoas sobre isso? Você vai entrar agora no site da SUSEP e vai pesquisar lá, ranking de reclamações. Lá no ranking de reclamações você vai ter todos os produtos de seguros, né? Tem lá auto, residencial, e você vai ver lá que muitas seguradoras que parecem ser grandes com marketing, mas elas também são grandes em reclamações. Perfeito. Boa, faça isso. Chega, entra no Google, digita lá, ranking de seguradoras SUSEP. Tem um ranking, tem uma parte do site da SUSEP só para isso. A própria SUSEP postou como fazer isso. Isso. Não sei se você viu recentemente. No Instagram tem. No Instagram dela. No Instagram tem. É isso, gente. É você procurar algo de qualidade, é você procurar um representante, né? Aponte isso. E nós, como representantes, também temos que fazer perguntas, temos que entender o perfil de cada cliente. Não tenham vergonha de fazer perguntas, não tenham. Se ele é lead, entrou em contato contigo, se alguém te indicou, meu amigo, ele te procurou para fazer a proteção do seu carro. O carro, Henrique, na maioria das vezes, na maioria dos brasileiros, é a primeira, se não a segunda maior conquista. Sim. A primeira é a casa, o apartamento, e a segunda é o veículo, é o carro, é a moto. Quantas pessoas nós temos na base aí, entre 19 e 25 anos, que aquela moto ali é o principal patrimônio do cara. Então, como é que você não vai fazer pergunta? Você tem que entender, saber se ele roda aplicativo, saber se ele guarda o carro em garagem e entender qual é o melhor plano, qual é a melhor cobertura para ele. E aí sim, aplicar. Né? Nós aqui temos uma cobertura de veículos até 800 mil. Você vai fazer como lá na regional também. Um representante nosso recentemente fez de uma Jaguar. Olha que lindo. Você vai fazer de qualquer jeito? Não dá, né? O patrimônio lá em cima do cara. O patrimônio lá em cima. Patrimônio perto de R$500 mil. E o seu nome está representando aquilo. Seu nome tá lá. A gente está lá de porta aberta. O seu nome está representando aquilo. Tem que ter confiança. E assim, até para que todos entendam aqui, né, Cláudio? A gente não está nem atacando, afrontando outras empresas, não, pelo contrário, eu acho que todas deveriam ter essa mesma linha de qualidade que a Alamo tem, porque eu acho que seria até melhor. Sim. Porque aí sim, de fato, eu ia competir com o Cláudio para ver se o atendimento do Cláudio é melhor do que o meu. Exatamente. Se o Cláudio fala melhor do que eu, e hoje, infelizmente, a gente não vive isso, então isso não é uma afronta. Quando eu falo para ir lá e pesquisar quais são os que têm mais reclamações, não é uma afronta. Tá? É para que seja público mesmo, porque já é público. Qualquer pessoa pode pesquisar, mas para que seja tomada a melhor decisão. Esse ranking de seguradoras, se eu não me engano, o nome é SUSEPcom. Uhum. Foi lançado pela SUSEP no início desse ano, no primeiro semestre. E é exatamente com essa ideia. A gente não está afrontando ninguém. É dar transparência. É dar conhecimento para o cliente. Infelizmente, Henrique, o seguro, a proteção é algo, como eu falei, muitas pessoas acham assim, não, contratei um seguro, pode cair um meteoro na minha casa, estou coberto. Pode cair um meteoro no meu carro, estou coberto. Não é assim, gente.
é muito importante você ter um profissional, alguém que vive daquilo, que faz aquilo de forma séria para te indicar, para te explicar. Não é simples. Não é algo que você simplesmente assina um papel e estou coberto para tudo. Então, tem que ter transparência sim, Não tem é. que ficar tudo muito claro, dizer o que é e o que não é. Vai um ditado aqui da Bahia, meu pai sempre me dizia, Cláudio, olha, não existe mulher meio grávida. Ou tá ou não tá, meu amigo. Sabe? Então, no seguro também é muito assim, na proteção é assim. Tem cobertura? Tem. Não tem? Não tem. Claro que existem ali suas variáveis, as situações, o bom senso é uma coisa que preza muito, a boa-fé, a principal, quando você vai falar de seguro, o principal pilar do contrato de um seguro é a boa-fé entre as partes. Então, e quem pode te direcionar isso? Um bom consultor, um bom corretor que esteja envolvido em um processo em uma empresa séria e que tenha transparência. Essa questão do cair do meteoro aí, da transparência, ela é muito importante, né? Porque, por exemplo, nem todo mundo sabe, mas milhares de pessoas falam, mas cobra incêndio? Incêndio, fica nessa de incêndio, né? Aí todas falam, não, que é a cobertura total do incêndio. Aí tu vai ver um monte de reclamação porque não pagou por conta do incêndio. Sim. Porque o que acontece, pessoal? Tem que deixar bem claro para todo mundo que, assim, só existe duas possibilidades de um carro pegar fogo. Uma quando é intencional, outra é quando há algum tipo de falha. De má manutenção. É só essa possibilidade, por exemplo. Intencional, às vezes é não intencional que a pessoa tenha a vontade, o dolo mesmo de pôr fogo, mas você levou seu carro para fazer uma instalação de um equipamento, um acessório, e essa instalação teve um curto-circuito e pegou fogo. Quem que é o responsável? Não é nem você, nem a seguradora. É quem fez a instalação. A responsabilidade O civil profissional é dele. técnico que fez aquela instalação. Você está andando com o seu carro há muito tempo sem fazer manutenção e por isso aqueceu alguma coisa, por exemplo, e pegou fogo. Nem o carro é o responsável, nem a seguradora. É você porque você não fez a manutenção. Você comprou um carro zero, saiu da concessionária, o carro pegou fogo. Não é você, não é a seguradora. É a concessionária, a fabricante do veículo. Então, o incêndio é uma coisa que as pessoas acham que, assim, pegou fogo, Tem que pagar. tem que pagar. Teve um caso recente do cara da Porsche, né? Que Sim, tacou cara, fogo se no carro. queimou e tal. E tem várias negativas de seguradoras grandiosas aí sobre isso, tá? De incêndio. Cara, assim, eu vou falar primeiro um pouquinho mais de polêmica e vou falar uma negativa de uma seguradora muito grande, tá? Que eu vi com um colega meu. Uma coisa, vandalismo. Vandalismo é algo que não é coberto. Não é por nenhuma seguradora. Se eu parar meu carro aqui na porta da Alamo, passar uma manifestação, destruir meu carro, riscar, quebrar, a seguradora foi vandalismo? Não, Não vai item cobrir. excluído da sua pólice. Peça para o seu corretor verificar que você vai ver. Cláudio, quem paga a obrigação civil? É da Polícia Civil Segurança identificar a pessoa que fez isso e essa pessoa ser responsabilizada civil e criminalmente pelo dano ao seu patrimônio e ela fazer o pagamento. Na teoria é isso. A lei é essa. Se na prática funciona, aí é outra história, tá? Mas na teoria a responsabilidade é da segurança pública. Na teoria é isso. Sabe, assim, eu já vi, como eu estava falando, seguradora grande, líder no mercado, dá uma negativa porque o cliente dizia que guardava o carro em um CEP e no meio do caminho da apólice dele, ele teve que mudar a garagem e passou a guardar o carro em outro CEP. E o veículo foi furtado no trabalho dele. Não tem nada a ver com o CEP. E a seguradora negou, porque houve uma modificação ali de característica da apólice. Uma coisa, né? Enfim, então assim, é muito importante entender que é um jogo que tem regras e as regras têm que serem cumpridas. Que a seguradora Mas também com quer transparência. a transparência da parte dela, né? Transparência. Ela quer transparência. Porque quando você muda de CEP, você tem uma variação de valor, você está exposto a um risco diferente, Sim. uma cultura diferente. O que é proteção, o que o seguro contrata é risco. É uma coisa até muito fácil. Às vezes as pessoas chegam, Cláudio, mas eu queria fazer um seguro. Hoje acontece muito isso. Da carga do meu primo, ele trabalha com o Mercado Livre. Faz. Tudo que tem um risco, tudo que tem um valor,
você pode ter o seguro disso. Ah, tem o risco da antena cair do prédio. Tem seguro? Tem. Agora, você tem que saber ali, ver qual seguro se encaixa naquilo, né? Tem seguros que às vezes é feito por personalizados, né? Enfim, a depender do volume financeiro, enfim, mas tudo que tem um risco tem proteção, tem seguro. A gente está falando aqui muito de seguradora, enfim. Eu acho que é até importante a gente falar sobre a responsabilidade do corretor, né? Você falou que tem até um caso para contar para gente. Rapaz, exatamente. Nesse mês de novembro, teve um corretor que ele foi responsabilizado em fazer o pagamento de uma indenização de R$80 mil para um cliente. E qual foi o erro dele, Henrique? O erro dele foi, no momento da venda da apólice, ele colocou o e-mail da corretora e não o e-mail do cliente. A seguradora, necessitando de tal documentação, mandou para o e-mail de forma repetitiva, por cargas d'água, não sei porque ele não repassou essa informação, não sei se não teve acesso ao e-mail, enfim. Meu A amigo. gente não teve acesso a esses detalhes. O cliente acabou perdendo ali o prazo de indenização, foi para a justiça e a justiça condenou o corretor a fazer o pagamento de R$80 mil, porque ele foi o responsável em ter parado ali a indenização. Então, é muito importante saber que essa responsabilidade civil que sempre existiu de forma no Código Civil para os consultores de proteção veicular, agora na proteção patrimonial mutualista, na regulamentação, Vai vir mais forte. bem mais forte, inclusive já está sendo citado a função, ali, a obrigação, não, mas o nome do consultor ele já está vindo aí nas regras do CNSP, do Conselho Nacional de Seguros. É uma responsabilidade muito grande. Demais. É uma responsabilidade muito grande. Você está mexendo com vidas, com patrimônio de pessoas. E você contou uma história, tem uma que está acontecendo que é parecida, mas um pouco diferente. Até engraçada, né? Mas tem um consultor que ele está sendo corresponsável por uma indenização de veículo, mas por uma falta de pagamento por parte da seguradora, que tomou a decisão errada ao não indenizar o veículo. E a justiça deferiu o pagamento do veículo. Olha para isso. E colocou o consultor como corresponsável para fazer o pagamento daquele veículo. Então, assim, nós temos dois mundos. O primeiro mundo é o do corretor, que ele precisa ter ali a estrutura, o conhecimento e a transparência. Sim. E nós temos o mundo do corretor, que ele precisa também de conhecer e saber onde ele está pisando. Exatamente. E esse mercado agora de proteção patrimonial, ele abre para o corretor de seguros, né? E muitos corretores já me procuraram, muitos amigos vêm para a Alamo, e agora eu preciso ser muito direto e dizer que estão indo para a Alamo exatamente pela transparência, né? Pela troca. Quando eu falo troca, é acesso a você como diretor, né? Acesso ao Adalberto no Paraná. Então, isso é muito importante, essa troca, esse relacionamento. O corretor de seguros, ele precisa ter tranquilidade para trabalhar e relacionamento. Porque às vezes vai engasgar ali um negócio no 24 horas, vai engasgar uma indenização, porque o cliente, às vezes, como recentemente eu até peguei um cliente que estava com um serviço de terceiro parado porque a CNH dele estava vencida. A gente tem que entrar ali, conversar, indicar, inclusive, como o cliente vai fazer a renovação da sua CNH. Então, o relacionamento é muito importante para o corretor que está entrando nessa área, para o consultor também. E a responsabilidade, ela bate a porta. Ela bate a porta se você estiver fazendo de qualquer jeito, ela bate a porta. Para os nossos consultores, tem algo muito bacana, que é o setor de suporte. Sim. O que é o setor de suporte, gente? É o setor que você tem uma dúvida, você chama ali as meninas aqui, cara, sensacional, te responde em 2, 3 minutinhos, tira a sua dúvida, então não deixa você fazer errado. E o setor de suporte, ele é tão importante, Cláudio, que o Felipe Fera estava aqui, Felipe Fera é um influencer nosso, ele estava aqui e ele ficou encantado, porque qual que é o sentido do setor de suporte? O setor de suporte, ele não cadastra, ele não faz vistoria, ele não faz atualização cadastral, ele não tem uma função operacional dentro dos contratos, não tem.
O setor de suporte ele é único e exclusivo para o consultor. Então, o consultor tem uma dúvida, o suporte está lá. O consultor tem um problema, o suporte está lá. O consultor tem uma solução, o suporte está lá. Para ser esse meio de campo. Porque eu acho que muitas das vezes a gente sempre precisa de uma pessoa do nosso lado para nos ajudar. Às vezes eu estou na Sim. correria e eu preciso de alguém para me ajudar. E aí o suporte ele veio com essa ideia. E isso muda a vida de milhares de pessoas. Com certeza. Principalmente o cara que é corretor de seguro, que ele está acostumado a sempre ele fazer as coisas. Não, sempre é eu que abro o sinistro, eu que emito a pólice, eu que faço tudo. Olha, Henrique, muda muito. Tanto para o corretor, o cara é muito experiente, para o consultor experiente, para o cara que está começando, cara. Quando você está começando, você às vezes tem coisas básicas que você não sabe, onde é um chassi, plaqueta de moto, cara, você não sabe. Então você tem uma pessoa, você tem um setor. E aí volto a dizer, parece repetitivo, mas um setor que te acolhe, não é uma pessoa que atende lá, oi, diga. Não. O pessoal aqui, oi, bom dia, tudo bom? Como tá você? É um atendimento realmente que deveria ser o básico. Tá repetitivo isso, mas a gente tem que falar mesmo. Que é como todo ser humano merece. Então, tanto para o cara muito experiente, que está ali corrido, que não tem tempo para estar toda hora olhando detalhes, então tem esse setor, como para a pessoa que está começando. Maravilhoso, maravilhoso. Meu irmão, a conversa tá muito boa. Vou te falar que eu fico até chateado de falar que a gente vai entrar no ritmo final aqui. Bora. Eu tava... De verdade mesmo. Acho que eu cheguei a te falar sobre isso numa ligação. Nós temos pessoas que nós espelhamos. Eu tenho um cara maravilhoso que deve estar me assistindo agora, que é meu pai. Me espelho muito. E a quilômetros e quilômetros eu tenho um cara que eu me espelho muito também, que é você. Não tô falando por falar, não é porque tô na frente. Me espelho muito mesmo. Pela postura que teve. Eu achei muito gratificante a forma que você me ligou uma vez para justificar uma situação por conta da sua família. Isso para mim ali foi marcante. Por quê? Porque você estava num momento, meu irmão, que você poderia esquecer todo mundo. De verdade, você poderia ter falado, Henrique, eu tô passando por um momento aqui que eu não quero saber de nada a não ser resolver isso com a minha família. E você teve o respeito, a hombridade de me ligar, Henrique, vai passar por um momento difícil aí. E eu tô aqui, mas preciso dar uma atenção. Então, até embargar um pouco a voz, mas... E aí fica um alerta, no mês de junho desse ano, nós descobrimos um câncer, né, na minha filha tem 3 anos, a Helena, um câncer chamado tumor de Wilms, é um tumor que acomete em crianças de 1 a 5 anos, e ela não sentia absolutamente nada, nós estávamos vivendo a nossa vida no dia a dia, né? Era simplesmente uma dorzinha ali de nada que ela sentia e reclamava. E na terceira reclamação, graças a Jesus e a minha esposa mais uma vez, que disse, não, vamos investigar, e nós descobrimos, graças a Deus, vamos pensar aqui no início, mais uma vez foi um milagre de Jesus na nossa vida. E foi um sábado, nós fomos para a clínica, eu lembro bem desse dia, né? Óbvio, não vou esquecer talvez nunca. E da clínica, a médica ali disse, olha, tem um tumor aqui, a gente precisa tratar. Vocês têm esse hospital, são referências aí na cidade, vocês têm que ir para lá agora. Então eu saí da clínica, fui para casa. Em casa ali, botando as roupas na mala, porque minha esposa disse, ó, faz mala, porque... E, cara, como diria o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. E esse foi um soco que... Sabe, enfim, o chão abre. E aí, eu lembro que eu te liguei e disse, cara, segura aí, porque vão ser meses agora de turbulência, meses difíceis, graças a Deus, fazendo 1% todo dia, mas não paramos, não deixamos de trabalhar. Esse negócio é um negócio também que te dá uma estrutura. Se hoje eu pude levar minha filha para um hospital particular, pagar um plano de saúde, tive que alugar apartamento lá próximo do hospital, como eu falei, eu moro distante do centro, foi graças a esse trabalho aqui, graças à proteção veicular, a qual nessa frase eu deixo meu agradecimento a todos que fizeram parte da minha jornada nesse negócio. A primeira pessoa que me apresentou e mudou a minha vida é o seu pai, que foi um grande professor, é um grande professor nesse segmento.
né? Assim, a gente tem uma carreira, uma amizade e, sem querer dar aula, sempre nos ensinou dia após dia como levar o negócio, como tratar pessoas. Seu pai realmente é quem eu deixo um abraço fraternal, considero como um pai. E esse negócio me deu essa oportunidade, então eu tive... agradeço também ao seu apoio, que, cara, qual foi a resposta que o Henrique me disse? Cara, vai, faz o que for, pode demorar o que for, a gente vai estar aqui, não vai mudar 1 centímetro, né? Nosso apoio para você. Então, isso vale mais do que o cara dizer assim, vou depositar 500 mil. Não, isso, essa palavra, ligar, procurar saber como é que tá e tal, isso faz toda a diferença. Então, eu só tenho a agradecer, né? A você, a Álamo, a todos os funcionários, a todos os meus amigos, a Paula também, que me deu um apoio ali sensacional. Eu acho que, falando agora um pouco mais, deixando um alerta para você que tem um filho, que tem um sobrinho, que tem um enteado, não negligencie quando uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá, fui no médico, o médico disse, isso é normal. Não é normal, gente, não é normal. Procure, vá a fundo, investigue. O diagnóstico de câncer também não é um diagnóstico de morte. Tem muitas crianças, infelizmente, que passam por isso. Nós vivemos de um país também que tem também uma estrutura nos grandes centros muito boa, mas eu pude presenciar pessoas do interior, pessoas que às vezes já chegam em uma situação muito difícil por falta do primeiro atendimento básico, né? O exame, como eu falei, o exame que a gente fez em minutos, às vezes uma ultrassom em cidades aí demoram meses. Então, não negligencie, gente. O filho reclamou, a criança reclamou, vai investigar, porque o diagnóstico rápido, quando a gente fala de câncer infantil, faz toda a diferença. Graças a Deus, hoje a Helena fez a cirurgia, fez a retirada do tumor. Foi o melhor cenário possível, graças somente a Deus, né, a Jesus. Teve a retirada do tumor, fez a quimioterapia, está com muito mais energia do que no início, né, do que antes. E eu só tenho a agradecer, cara. Eu só posso pedir a Deus e agradecer pela vida de todos vocês, de todos os amigos, de todas as pessoas que nos apoiaram a nossa família. Né? Enfim, se eu for agradecer aqui, vai estender. Mas é isso. Que bom, meu irmão, que bom, a gente fica muito feliz. Helena, um beijo pra você, tá? O tio da Amalô, né, que ela fala. Alamor. Já te conhece de longe, mas já te ama muito, tá? Fico muito feliz que você tá bem. E, meu irmão, obrigado, tá? Antes da gente encerrar, eu só quero ler algumas perguntas aqui que as pessoas estão nos perguntando pra gente encerrar. A primeira que tá aqui no chat é o seguinte: qual foi a maior objeção que você já virou em venda? Cara, maior objeção, talvez a objeção mais difícil é aquele cliente... Eu vou falar do dia a dia, tá? Eu gosto de falar de simplificar. É o cliente que não fala, eu chamo ele de cliente fechado. Ele entra em contato, não dá... Oi, eu quero uma cotação. Tá, como é seu veículo? Assim, esse cliente acaba sendo mais difícil e é o cliente do dia a dia. Então, você destravar esse cliente, trazer ele para o seu lado, fazer ele se abrir, é muito difícil, porque às vezes você não consegue destravar ele. Então, essa parte é uma parte difícil, onde você precisa entender mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Teve um cliente que eu lembro bem, que era uma frota de 3 Fiorinos, 3 veículos, e ele tinha uma foto da casa dele, e na foto da casa dele, lá no fundo, tinha um símbolo do Bahia. E ele mal falava. E eu lembro que eu fazendo follow-up com ele ali na segunda-feira, eu fazendo follow-up, eu vi a foto lá no fundo. E o Bahia tinha acabado de conquistar lá uma vaga lá para Libertadores. E aí eu falei, cara, assim, hoje eu tô muito feliz, né? A gente tem um representante... Eu não sou Bahia, tá? Mas o vendedor... Eu tô muito feliz que... tornei naquele momento ali. Naquele momento eu tô muito feliz que o Bahia tá na Libertadores. Imagina você. Cara aí se abriu todo. Cara, não. Bora, Bahia. Eles falam lá, o Maioral voltou, sei lá, uma coisa assim. E aí o cara se abriu e fez a venda. Então,
Foi uma venda que eu pesquei um detalhe e consegui trazer esse cara. Clientes não compram por nós, eles compram pelo motivo dele. Eles compram por emoção, por sintonia. Então, eu criei uma sintonia para um cliente que estava fechado e ele fechou os 3 Fiorinos, ele é um empresário lá de Salvador, já tem os veículos da panificadora, os veículos dele e do filho. O do filho dele, eu vou falar mais uma coisa. Aí, ó, a história para essa história. Ele comprou um Peugeot 208, 0 km pro filho, queria fazer na seguradora, ele disse, não, cara, faz aqui, tá, mesmo pagando mais caro, mas aquela coisa de veículo zero, faz aqui, vale a pena. E aí eu falei, olha, você não gostaria de saber onde seu filho tá? Sim, então, eu vou colocar um rastreador, é importante, eu tive 18 anos. Eu sei que com 18 anos a gente fica, eu vou poder ver? Você vai, tem um celular, você vai poder ver, você vai ficar tranquilo, quando ele sair de noite, ver se ele tá vindo para casa. Ele, vou fechar, a seguradora não dá. Eu disse, não dá, só a Alamo. E o cara fechou. Aí o cara vem bonitão. Aí 2 em 1. Tadinho do filho dele. Tadinho do filho dele, acho que nem sabe, até hoje que tem rastreador. Eu acho que tá todo mundo com papel e caneta anotando dicas maravilhosas. Tem uma pergunta aqui, que essa eu acho que vai fazer a mudança na vida de muitas pessoas. Parabéns para quem perguntou. Qual é a característica indispensável de alguém que quer liderar um time? Compreensão, empatia. Compreensão, empatia. As pessoas não são como nós queremos, as pessoas agem pelos motivos dela, e a gente tem que ter tranquilidade e entender isso. Tem pessoas que, por mais que você queira, ela não vai ficar próximo de você. Por mais que ela tenha uma produção boa, ela não vai ficar próxima a você. E acho que é isso. Empatia, resiliência, entender que as pessoas são diferentes mesmo. E quando elas quiserem ir, deixem elas ir. Quando elas quiserem voltar, se aproxime. Confie no primeiro momento. Sempre confie, nunca desconfie de cara. Acompanhe. Então, eu acho que é isso. Maravilha, maravilha. Essa aí... E é uma coisa que trava muita gente de fazer a equipe. Eu trouxe uma pessoa, a pessoa parou, não me esqueceu. Cara, segue, vai ter gente. Eu, você, a Paula, você que está me assistindo, você é prova disso. Tem gente que quer. Tem gente que quer, Henrique. Tem muitas. Tem muita gente que quer. A Paula, eu apresentei a proteção veicular em um dia de semana, em um escritório pequenininho que eu tinha na época. Mudou a sua vida, Paula? Sabe? A Paula quer. Então, apresenta, vai. Apresenta, não deu, apresenta de novo. O Júnior aqui, manda um abraço, um grande profissional. O cara fez, 100 e poucas apresentações. Quase 200 apresentações. Pois é, cara. Tem gente que quer. Tem gente que quer. A gente só encontra o sim se a gente passar pelo não, né? Exatamente. Então, meu irmão, segue. Tem pessoas ávidas aí, uma oportunidade. E tem uma pergunta aqui que ela tá até bem extensa, mas acho que eu vou fazer porque ela é boa. Qual é o maior mito sobre um líder comercial e a liderança negativa impacta? Olha, o maior mito, para mim, é achar que o seu desempenho depende do seu líder. Eu, acho que o líder, ele destrava situações, ele dá o exemplo, mas achar que o meu desempenho, os meus problemas, quem vai solucioná-los é o Henrique, cara, não é. Eu acho que isso é um mito. Os meus problemas eu tenho que solucioná-los. Eu tenho que achar. O Henrique pode ser um facilitador. Ele pode encurtar o bom líder. E aí eu já vou emendar com a segunda. O bom líder, ele encurta esses problemas ou ele alonga. Mas a responsabilidade é minha. Eu, como vendedor, eu tenho a chave para destravar aquilo. Com o Henrique ou sem o Henrique. Dá um exemplo. Eu estou precisando, falar bem do dia a dia mesmo, estou precisando de um preço para vender uma Mitsubishi Outlander. Cara, é uma bomba. Opa, é um carro difícil. É um carro difícil, perdoe-me, donos de Outlander. É um carro difícil. É um carro difícil de trabalhar com peças, ali com reposição. E o Henrique vai dizer para mim, Cláudio, não consigo, cara, isso aqui não dá. Eu, vendedor,
tenho que levar a consciência pro cliente. Olha, cliente, você tem um Outlander, é um veículo diferente dos demais. Aquela peça, talvez... Ah, mas o meu vizinho comprou a peça, ele tem uma igual, comprou uma peça de R$200. Ele comprou no Mercado Livre. Eu, como Alamo, não posso comprar uma peça no Mercado Livre e botar no seu carro. Então, eu tenho esse preço aqui. Sabe? É isso. Maravilha, meu irmão, maravilha. Eu acho que muitas pessoas agora vão ter a vida um pouco diferente com esse aprendizado desse podcast de hoje. E, meu irmão, mais uma vez, te agradecer por ter vindo, uma conexão distante, né? Saiu da Bahia para vir para o Rio de Janeiro, mas que chegou aqui com muito resultado, com muita entrega, com muito conteúdo. E o Cláudio, para todo mundo que está assistindo, ele é a prova viva, tá? Que não importa aonde você esteja, você vai ter resultado. Porque nós estamos falando da Alamo, que foi fundada no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Mas hoje nós temos uma pessoa que está lá no estado da Bahia representando a Alamo. Então não importa aonde você esteja, vai ter um pedacinho da Alamo e que vai ter resultado. Fé em Deus, vamos levar a Alamo pro Nordeste, pra Bahia. Porque o que é bom a gente tem que expandir, né? tem que multiplicar. Isso aí. Pessoal, seguimos para mais um fim de podcast. Agradecer aqui a todos vocês também que assistiram até o final. Não se esqueçam de inscrever, ativa o sininho. Cláudio, deixa sua rede social para o pessoal te seguir, te acompanhar. Pronto. Segue Cláudio Melo, _oficial. Estamos movimentando nossa rede bastante, trazendo bastante conteúdo e um ambiente para a gente fazer troca, a gente nos conhecermos cada vez melhor. Vou pedir para o pessoal subir na tela aí também por escrito a rede social do Cláudio, acompanha. Siga o Instagram da Alamo também, @AlamoBenefícios. Nós estamos com uma meta de alcançar mais seguidores ali. O pessoal do marketing está aqui atrás na produção, tá correndo para isso acontecer e eu sei que vai. E, novamente, agradeço a todos vocês. Finalizamos mais um podcast. Aguardo você no próximo. Valeu! Valeu!